E aí, Deus te abençoe ricamente, ricas bênçãos de Deus para a tua vida. Estava trabalhando, parei aqui um pouquinho, quero compartilhar uma palavra breve com você, mas uma palavra que vai com certeza falar ao teu coração. O texto é Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. E esses dias eu estava meditando na igreja, né? A gente tirou uma palavra ali na oração e o Senhor ministrou no meu coração algo muito especial em relação a esta palavra. Primeiro ponto, Jesus quando foi para ser tentado, ele foi como homem. Claro, como Deus, porque ele é o próprio Deus, mas ele foi como homem. A sua natureza humana precisava passar por uma prova, por uma provação. Não que ele em si precisasse, mas precisava deixar um exemplo para mim e para você de que é possível vencer as tentações. A Bíblia fala no capítulo 1 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Deus programou aquele momento para que Jesus fosse impelido ao deserto com um propósito, com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Muitas vezes nós vemos aqui que o diabo é inimigo de Deus. As pessoas costumam pensar dessa maneira. O Satanás, ele é inimigo do Senhor, mas na verdade o maior inimigo de Satanás somos nós, porque ele não tem condição de chegar ao posto de ser adversário do Senhor, de ser um oponente do Senhor, de ter uma rivalidade. Não. Ele está embaixo dos pés do nosso Deus. Então o poder dele é de persuadir e de enganar o ser humano, a mim e a você. Jesus, como ser humano, foi impelido ao deserto com o propósito de Deus. E aqui eu aprendo uma lição espetacular. Até o mesmo Satanás, ele cumpre o propósito do Senhor. Ele se sujeita, ele se submete. Ainda que nesse mundo, a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens. Esse príncipe recebeu liberdade para cegar o entendimento dos incrédulos, dos homens incrédulos. Porém, ele não tem poder contra Deus. Então Deus levou, o Espírito impeliu Jesus ao deserto para ele ser tentado. E depois que ele cumpriu o propósito dele de jejum de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A Bíblia diz isso. E o tentador chegou para se apresentar a ele e olhando para ele, talvez aquele semblante de quem estava com fome. Satanás não lê a mente, mas é muito observador, e ele percebeu, com certeza, e ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás sabe e sempre soube que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Assim como ele sabe que nós em tudo somos mais do que vencedores em Cristo. Mas mesmo assim ele sempre coloca um se, um será, uma questão de dúvida para que nós não venhamos a tomar posse daquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas. Ele chega em Jesus e ele diz: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, com muita habilidade, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, observando isso, e ele levou o Senhor levou para a cidade santa, colocou sobre o alto do templo, e ele disse: se tu, novamente o se, que indica dúvida, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. Fico imaginando Satanás com a mãozinha na cabeça assim: poxa, ele conhece a palavra, então eu vou usar a palavra para enganá-lo. E ele diz: se tu és o Filho de Deus, ou seja, prova para mim que você é o Filho de Deus. Se tu és de fato o Filho de Deus, aí lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha ele usando a palavra: aos seus anjos dará ordem a teu respeito.
Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, pela segunda vez, bateu com a porta na cara, não alcançou o seu objetivo, mas ele não desiste. E ele levou novamente, o diabo novamente o levou para um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor, a sua beleza, a sua formosura. E talvez, a Bíblia não diz, mas talvez eu sou capaz de pensar que Satanás mostrando para Jesus todos os reinos e o poder deles, talvez ele disse assim: olha, tudo isso eu te dou. Olha o tanto de gente que pode te adorar. Olha o tanto de gente que pode te servir. Olha as riquezas, olha os bens, as maravilhas, o poder. Tudo isso eu te dou. Se você simplesmente se prostrar e me adorar. Tem condição? Você tem coragem de fazer isso? Tudo isso eu te darei. Aí Jesus disse para ele: já basta, chega, já deu por hoje. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que Jesus poderia ter feito desde o princípio? Não dar conversa, não dar ibope, não ter diálogo nenhum com Satanás. Porém, o Senhor foi ali com um propósito. E Satanás estava ali para cumprir o propósito de Deus, quer ele ou não queira. Ele está embaixo dos pés do Senhor. E Satanás, sujeito a Deus, fez exatamente o que Deus havia planejado para aquele momento de tentação. E o Senhor mostrou aqui o seu poder, a sua autoridade como homem, rebatendo Satanás através da palavra. Porque você e eu, como homens e como mulheres de Deus, as mulheres que estiverem me ouvindo, são habilitadas em Cristo para resistir todas as ciladas e armadilhas e todos os sis que o diabo porventura vier contra você. Talvez ele diga: se você é uma mulher de Deus, faça tal coisa. Se você é realmente um homem de Deus, se você realmente é competente, faça tal coisa, que é contrário à palavra de Deus. E eu, como servo de Deus, entendedor da palavra de Deus, direi: está escrito. Amém? O Senhor, Ele preparou esta mensagem para você e eu entendermos que, como homem, Jesus como homem venceu Satanás. E nós, como homem ou mulher de Deus, submissos à vontade, ao plano e ao projeto do Senhor, também o venceremos. A Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Qual que é a chave para vencermos o inimigo? Estarmos sujeitos a Deus, nos sujeitarmos com alegria e com contentamento em nosso coração ao Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, mas nós precisamos nos sujeitarmos a Deus. E aí, você está disposto a se sujeitar ao Senhor para que Ele possa te capacitar para vencer todas as tentações? Deus é contigo, não se esqueça disso, mas se sujeite a Ele. Amém? Ricas, grandes e copiosas bênçãos do céu para você. Até o próximo. Eu sou o pastor Mariano Ajala. Esse aqui, é o canal Pequenos Pães. Tenho o prazer de ter você aqui comigo. Curte, comenta, compartilha, se inscreva, nos ajuda a divulgar o reino dos céus, tá bem? Shalom, ricas bênçãos.